meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Olha, gente, essa matéria que está na Folha de São Paulo, na página UOL, me deixou bastante triste, né? É em relação ao BPC. Eu vou ler a matéria na íntegra e trazer o que eu penso, né, sobre essa questão. Olha, uma das maiores vitórias, né, que o BPC teve no ano de 2022, infelizmente não é realidade por enquanto. Olha, gente, ampliação de benefício assistencial, ou seja, do BPC, trava por falta de regulamentação do governo. Gente, não basta, por exemplo, o Congresso Nacional aprovar uma lei, ela precisa ser regulamentada. Só para você ter uma ideia, o BPC Loas mesmo, ele foi previsto na Constituição, ele foi colocado lá na Constituição. Sabe quando que foi regulamentado? No ano de 1994. Só para você ter uma ideia, né? 93 e 94, se não me falha a memória. Tem aquele projeto de dar um dinheiro, digamos assim, do Eduardo Suplicy, né? Que é uma renda para as pessoas carentes do Brasil, né? Uma renda vitalícia, uma coisa nesse sentido, gente, já foi aprovado lá em 2012, 2013, se eu não me engano, até hoje não foi regulamentado. Não basta, né, se aprovar uma lei se não for regulamentada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje aqui nós estamos lutando muito pela aprovação do PL 8.949, né, que visa acabar com a perícia médica no BPC e na aposentadoria por invalidez. Vamos imaginar a seguinte situação, digamos que o Congresso Nacional aprova e seja até, digamos assim, e o Bolsonaro pegue e depois sancione a lei, mas se não houver a regulamentação, não vale. Olha, gente, e é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de agora. Olha, famílias com renda de 1/4 a meio salário mínimo por pessoa, atualmente de R$ 303 a 666, ainda recorrem à justiça para acessar o BPC, apesar do Congresso ter aprovado a ampliação da política justamente para contemplar esse grupo. O que quer dizer, meus amigos? Ou seja, a renda per capita de meio salário mínimo ainda não está valendo, mesmo sendo lei, mesmo, né, já ter sido sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda não é lei. Sabe por quê? O governo Bolsonaro ainda não regulamentou as novas regras do benefício que é pago no valor de um salário mínimo de R$ 1.212, né, para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência, né, independente da idade que seja carente. O maior alcance do BPC foi aprovado pelos congressistas em maio de 2021, em acordo político com o governo, incluindo a equipe econômica, né? Mas fazer o que, né, gente? Olha, antes a lei previa o pagamento da ajuda apenas às famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, o que era frequentemente questionado na justiça. Ou seja, gente, a justiça há muitos anos não leva mais em consideração a esse 1/4 de salário mínimo, não, para conceder o BPC. Todo mundo sabe disso. Quem leva em consideração isso é o INSS. O caso foi parar no STF, que em 2013 disse, né, entendimento de que a renda de 1/4 salário mínimo é insuficiente como critério para medir a vulnerabilidade do cidadão, né? Ou seja, até mesmo o Supremo, gente, já julgou essa causa e falou, não tem como, né, você julgar a miserabilidade, a pobreza de uma pessoa usando o critério de 1/4 de salário mínimo, que é 300 e poucos reais, né? Após anos de discussões, a nova lei foi sancionada em junho de 2021, prevendo que os critérios seriam ampliados a partir de janeiro de 2022. No entanto, a implementação envolve um aumento permanente nas despesas de aproximadamente 2 bilhões ao ano, para incluir cerca de 180 mil beneficiários. Ou seja, a partir do momento que a lei estiver valendo, entrarão novos, né, mais 180 mil novos beneficiários do BPC. A fim de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o governo precisa compensar esse valor com cortes em outros gastos. Ou seja, né, gente, é aquela velha história, né? O governo, para dar uma coisa para um, precisa cortar de outro. Uma medida provisória com iniciativas
para fechar brechas deixadas na reforma da Previdência promulgada em 2019 foi elaborada pelos técnicos do governo e enviada à Casa Civil. A expectativa era que a economia de recursos possibilitada pela MP fosse a fonte de compensação para a regulamentação do BPC, mas o texto está até hoje parado, né, lá no Planalto, sem decisão política para que avance. Ou seja, gente, nada vai para frente, nada prospera, né? O Ministério da Cidadania, responsável pela execução do BPC, confirmou que a ampliação do limite de renda mensal para receber o benefício depende do decreto para regulamentar. Ou seja, meu amigo, ou seja, minha amiga, de repente você vai lá, você faz o seu pedido de BPC, né? Hoje no INSS, já pensando que está valendo a renda de meio salário mínimo, chega lá, você é submetido a 1/4 de salário mínimo, porque foi aprovada a lei, mas infelizmente não foi regulamentado, né? Porque o governo não pode, digamos assim, aumentar os gastos, né? Sem cortar custos, sem cortar gastos em outra área, né? Ou seja, é aquela velha história. Eu tiro o Pedrinho da miserabilidade e mando o Joãozinho para lá, né? É aquela velha história. Entra um novo para receber o BPC, o governo corta um benefício antigo. É assim que funciona e sempre vai funcionar assim. Olha o que o Ministério da Cidadania em nota disse à Folha de São Paulo. Até lá, vale a regra em vigor, ou seja, para o acesso ao BPC, a renda por pessoa do grupo familiar deve ser igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Gente, pelo amor de Deus, né? Vai saber quando que vai se regulamentar o BPC, né, para meio salário mínimo. É muito triste isso, gente. O que adianta, né, a gente fazer campanha na internet, a gente lutar, você ter votado, você ter pressionado as autoridades na expectativa que a lei de fato aumentasse, né? O que adianta estar sancionada, publicada no Diário Oficial da União, mas se até agora não foi regulamentado. O Ministério do Trabalho e da Previdência diz que os requisitos fiscais para a regulamentação do BPC serão atendidos com a publicação da MP da Previdência, que está em fases de elaboração. A pasta, porém, não estipulou prazos para adoção de medida, ou seja, ninguém sabe de fato quando vai passar a valer, né, a renda per capita de meio salário para concessão e manutenção do BPC. Lá nos bastidores, técnicos do governo lamentam a demora, pois ela pune famílias mais pobres que precisam do recurso de ajuda governamental. Acabam tendo o pedido negado pelo INSS. Ou seja, gente, pessoas, né, que trabalham lá com o governo, né, os técnicos, né, da Previdência Social, eles ficam tristes com essa situação, porque eles sabem que quem é penalizado com isso são aquelas pessoas mais pobres que poderiam fazer o seu pedido do BPC, né, e ter o benefício concedido se a renda válida já fosse de meio quarto salário mínimo, mas aí a pessoa vai e faz o seu pedido do BPC, ainda o critério de renda segue o maldito 1/4 do salário mínimo, tirando a possibilidade de muitas pessoas de conseguir a concessão do BPC, né, e fazendo com que muitos até percam o seu BPC por causa que já não enquadra mais esse critério de renda de 1/4 de salário mínimo. O governo promete resolver ainda esse ano com a medida provisória, com decreto, sei lá, mas promete resolver. Tomara que resolva, gente, porque o que adianta, eu pergunto para você, sancionar uma lei, publicar uma lei no Diário Oficial da União e não regulamentar? Gente, é aquela velha história, né? O Brasil é complicado, né, gente? A burocracia, infelizmente, é desse jeito. E aí, gente, será que o governo vai regulamentar a renda per capita do BPC para meio salário mínimo logo? Ou será que ele vai ficar empurrando com a barriga? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.